Nós temos no Brasil dois procedimentos. O primeiro procedimento de uso capião é um procedimento administrativo ou extrajudicial. É o procedimento mais novo. O novo Código de Processo Civil inaugurou, né, esse procedimento, fundamentou. Uma das grandes novidades do Código de Processo Civil foi realmente fundamentar, regularizar esse instituto. Então veja, o uso capião você pode fazer no cartório. Claro, fazer uso capião em cartório, a situação precisa ser muito perfeita. O ato voluntário, ou seja, não pode ter litígio, tem que ser uma situação praticamente resolvida. Estou falando da parte documental, senão a gente não faria uso capião. Mas entre as pessoas tem que ser resolvida, porque se tem litígio, se tem menor, se tem incapaz, se tem testamento no meio, eu não posso fazer no cartório uso capião. Aí me resta fazer o quê? Judicial. Cuidado, tá? O procedimento judicial ou administrativo, quem escolhe é você. Você que vai escolher. Não é obrigatório passar pelo procedimento administrativo e depois fazer o judicial. Não existe essa obrigatoriedade. É você que vai optar. Em muitos casos, não são poucos, eu só posso fazer judicial. Basta ter litígio, basta ter menor, incapaz, ou a situação ela não está resolvida. O uso capião no cartório, a situação tem que estar muito bem resolvida entre as partes, as pessoas, não é isso? Existe um problema sim de documentação, de registro, que será resolvido, mas as pessoas não podem estar brigando. É importante você saber. Professor, então quantos procedimentos nós temos no Brasil hoje em relação ao uso capião? Dois procedimentos. O procedimento administrativo ou extrajudicial, como ficou conhecido, que é a grande novidade, e o tão famoso e antigo uso capião judicial. Procedimento 2. Espécies, professor? 36. No Brasil nós temos 36 espécies de uso capião. Tem muito uso capião, hein? Tem uso capião indígena, tem uso capião paroquial, muitas espécies doutrinárias e também jurisprudenciais, que são cobradas em concurso. Porque na vida prática, olha que interessante, nós temos na vida prática 5 espécies que o advogado utiliza, o advogado especializado na área. O uso capião é uma ação muito diferente de outras. Por isso eu falo que o operador do direito, quando faz o uso capião, ele tem que ser especializado em direito imobiliário, tem que gostar daquilo, porque é uma ação muito diferente. No Brasil, na maioria dos processos, falando do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos audiência, né? Audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento. No uso capião, normalmente nós não temos audiência. Pode ser que tenha, mas normalmente nós não temos. Não temos porque o procedimento ele é diferente. O uso capião, o processo é levado de uma forma diferente. O juiz, além de julgar no uso capião, se a sentença é procedente, improcedente, parcialmente improcedente, ele fiscaliza para ver se aqueles requisitos alegados são verdadeiros, são verídicos. Todo uso capião, as 36 espécies, eu preciso ter requisitos obrigatórios. São requisitos obrigatórios a qualquer uso capião. São esses 3 requisitos. Quais, professor? 3. Animus domini, palavra utilizada, um termo em latim, que é a vontade de ser dono. Para fazer uso capião, eu tenho que ter a vontade de ser dono. Eu não posso entrar e falar, não, a minha vontade era só ficar um tempo aqui emprestado. Não, vontade de ser dono. É um requisito. Segundo requisito do uso capião é a posse, e essa posse tem que ser mansa e pacífica, que seria o terceiro. Então são 3, né? Animus domini, a posse, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Vai depender do instituto que você vai usar, da ação que você vai usar de uso capião. E o último requisito, a posse mansa e pacífica. Ok? Isso aqui é o coração do uso capião, hein? Não existe uso capião sem isso aqui, ó. Sem esses 3 requisitos. Para qualquer espécie, as 36 espécies. Inclusive lá no cartório, hein? Ah, professor, lá no cartório é diferente, não precisa de nada disso. Precisa sim. Se não tem isso, lapso temporal, que é a posse, animus domini e a posse mansa e pacífica, você não tem direito ao uso capião. Você vai fazer, mas vai perder a ação, ou vai tentar fazer no cartório e não vai conseguir. Então cuidado, tá? Isso é muito importante. Volto a falar, nós temos no Brasil 36 espécies, mas 5 espécies são as mais utilizadas. A primeira espécie muito utilizada é o famoso uso capião extraordinário. O uso capião extraordinário é um uso capião famoso, porque o seu lapso temporal é comprido, hein? É longo, é duradouro. No antigo código, o lapso temporal, a posse do sujeito para usufruir desse uso capião, a posse era necessária a prova de posse de 20 anos. O novo código inovou. O novo Código Civil inovou
e ele esclareceu que a posse tem que ser de 15. Mas cuidado, eu posso reduzir para 10. De 15 para 10. Basta ter moradia habitual, né? Esse uso capião extraordinário é previsto no artigo 1238. 1238. Olha o que esclarece o artigo, hein? Aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare, por sentença, o qual servirá de título para o registro no cartório de imóveis. Então, esse artigo 1238 do Código Civil é o artigo do uso capião extraordinário, que é um uso capião muito utilizado por construtoras. É um uso capião que permite a soma de posse, é isso mesmo. Você compra a posse de alguém e consegue somar a sua para fazer o uso capião e vai bater, né? Então, você comprou a posse de alguém que tem 5 anos de posse. Você tem 10, são 15. Você comprou a posse de alguém que tem 10 anos de posse, mais 5 anos são 15. Então dá para somar a posse com o terceiro que vendeu a posse para você. Esse uso capião é muito interessante por causa disso. O parágrafo único esclarece aqui a redução. O prazo estabelecido neste artigo reduz-se-á a 10 anos, quando o possuidor houver estabelecido no imóvel moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então veja, esse uso capião, nós estamos falando de um uso capião de 15 anos, mas poderá ocorrer uma redução para 10 anos, tá? Muito utilizado esse uso capião. O segundo uso capião muito utilizado é o uso capião ordinário. O uso capião ordinário, também muito conhecido, é o uso capião que eu preciso ter os 3 requisitos. Animus domini, posse, mansa e pacífica. O uso capião ordinário, eu preciso ter o famoso título de boa-fé. E é isso que é tema do nosso programa também. Cheguei, hein? Vamos lá, olha só. O que é título de boa-fé, professor? Eu nunca entendi isso. Título de boa-fé é qualquer documento escrito. Qualquer documento escrito que tenha boa-fé nele. Qualquer documento que prove por que você entrou no imóvel. Muita gente acha que título de boa-fé é só escritura pública. Pode ser também. Mas o título de boa-fé pode ser uma sentença de inventário, formal de partilha. O fim do inventário qual que é, judicial? O formal de partilha. O formal de partilha pode ser um título de boa-fé. Então, o formal de partilha também é um título de boa-fé. Além do formal de partilha, outro documento que é considerado título de boa-fé, carta de adjudicação. Carta de adjudicação é aquela carta da ação de adjudicação compulsória. Quando você arremata um imóvel no leilão, tem a carta, expedida a carta, essa carta é chamada carta de arrematação. Essa carta de arrematação, nem sempre você consegue registrar ela. Talvez ela tenha um vício, a própria carta, o próprio procedimento do leilão. E o cartório, pelo princípio da autonomia, fundamentado na Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos no Brasil, ele pode fazer isso para você. Não. Ele pode falar não. Se o cartório falar não, você tem recursos. Suscitação de dúvida, dúvida inversa. Recursos contra o cartório, em face do cartório. Mas se nada der certo, a saída é uso capião também. E qual que é a prova de título de boa-fé? A carta de arrematação. Então veja, quando eu falo de título de boa-fé, é um documento que não é obrigatório nos usos capiões. Está errado isso, é lenda, hein? No uso capião ordinário, esse documento é obrigatório. Eu preciso ter esse documento. Qual documento? Título de boa-fé, que é tudo que seja escrito com boa-fé. Então, formal de partilha, contrato de gaveta, escritura pública, carta de adjudicação, carta de arrematação, tudo isso é considerado título de boa-fé, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Vamos juntos aqui, ó. Toda vez que o professor fala em uso capião, eu sempre trago os exemplos práticos, isso ajuda muito, fica mais didático, fica mais acessível. O uso capião ordinário, um erro fatal, hein? Muitos colegas acredito que esse uso capião tem uma redução pelo fato de ter título de boa-fé. Não é não, hein? O uso capião ordinário, eu preciso obrigatoriamente ter o título de boa-fé. Eu preciso ter esse título de boa-fé. A redução vai ocorrer quando eu tenho alguma averbação no cartório. Olha que interessante aqui, ó. Aquele que também possui a propriedade imóvel, contínua, incontestável e de boa-fé, com título de boa-fé, com justo título, o artigo fala em justo título de boa-fé, justo título e boa-fé. Há mais de 10 anos poderá utilizar o uso capião ordinário. Onde está a confusão aqui, que muita gente erra, muito autor de ação de uso capião erra, não interpreta muito bem o artigo e se dá mal, hein?
porque acha que esse uso capião, eu tenho que ter o título boa-fé para reduzir de 10 para 5 anos. Não é isso que o artigo esclarece. Esse uso capião ordinário, eu preciso ter o título boa-fé, que você já sabe o que é. E a redução de 10 para 5 só vai ocorrer quando? Toda vez que eu tenha alguma averbação no cartório. O artigo, ele usou nomenclatura de forma inadequada. Ele fala em registro. Registro é transmissão. Quando eu compro e vendo a propriedade, é registro, é transmissão. Aqui, não seria a palavra registro, mas sim averbação. Então, o erro, né, tá na nomenclatura mesmo. Quando eu tenho alguma anotação em cartório, de 10 cai para 5. Artigo 1242 do Código Civil. O adquirente também adquire a propriedade imóvel, aquele que, de forma contínua, incontestavelmente, com justo título e boa-fé, ou possuir há 10 anos. E aí vem o parágrafo único, que é o fator de redução de 10 para 5 anos. Olha como ele é claro. Quem faz confusão é o leigo, né? Faz confusão, ingressa com a ação e perde a ação porque acha que já tem redução de 5 anos quando tem título boa-fé. Título boa-fé é um requisito para usar esse uso capião. E aí, se eu tiver algum registro, fala registro aqui, vai estar errado, averbação no cartório, provar essa averbação, comigo, autor da ação, autores da ação, existe a redução para 5 anos. Olha o parágrafo aqui, ó. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, então requisito onerosamente, com base no registro constante no respectivo cartório. Então, vamos dizer que você comprou o imóvel e fez um compromisso compra e venda e averbou no cartório. Depois sumiu, o sujeito sumiu. Quem? O vendedor sumiu. Você, comprador, não consegue registrar. Fez a carta de a ação de adjudicação compulsória, mas não funcionou, deu algum erro, algum vício, pode acontecer. Não é porque você ganha a ação de adjudicação compulsória que o cartório vai registrar. Cuidado, hein? Muita gente que não é da área acha, olha, ganhou a ação, acabou, tem que registrar. Não é assim não, o cartório pode falar não, hein? Porque o cartório, ele segue o princípio da autonomia. Se ele quiser falar não para você, ele fala, porque ele tem um fundamento para proteger o cartório dele. Então não é porque ganhou a ação vai ter registro. Pode ser que você faça uma ação de adjudicação compulsória, ganhe essa ação, a justiça expede um documento que chama carta de adjudicação e você leva no cartório, o cartório não registra. Qual que é a sua saída? Uso capião. Mas se existe alguma averbação, no caso de compromisso com cumprimento, você consegue fazer um uso capião em 5 anos. Tá? Então, muitas vezes, né, o que vai resolver o vício de documentação do imóvel é o uso capião. Porque o uso capião é o quê? Uma forma originária de adquirir a propriedade. Começa uma história nova. Tem cartório que aproveita a mesma matrícula, pelo princípio da conservação, e tem cartório que abre a matrícula nova. Vai depender, o Brasil é muito grande, cartório é delegação do Tribunal de Justiça estadual, né? Então, cada cartório tem um jeito de trabalhar. Olha só então, ó. Para reduzir de 10 para 5, será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante no respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores, né, tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimento de interesse econômico e social, ok? Então veja, cuidado, hein? Isso é importante a gente falar. Falamos de 2 espécies importantes aqui, mas vale a pena a gente falar também de outras espécies utilizadas. Nós temos o uso capião constitucional, 5 anos. Lembrando sempre que o uso capião constitucional ele é um uso capião muito utilizado no Brasil. Nós temos o constitucional especial rural e o constitucional especial urbano. O constitucional especial rural, nós temos aí um limite de metragem. Esse imóvel não pode ultrapassar 50 hectares. Já no urbano, o uso capião especial constitucional especial urbano, 250 metros quadrados, ok? Outro uso capião que o professor já até falou em aula aqui, que é muito utilizado, é o uso capião de meação, né? O de abandono. Então a esposa abandona o marido abandona a esposa, daquela casa que o casal é meeiro, sócio, não do conjunto, hein? Daquela casa. Se não ultrapassar 250 metros quadrados, tem discussão em relação a isso, pode fazer uso capião. Ou seja, ela me abandonou, eu faço uso capião da parte dela, eu fico com tudo, eu já tinha 50%. Nome do uso capião de abandono de lar ou meação. E temos também o uso capião coletivo, que particularmente é um uso capião que precisa tomar muito cuidado, porque esse uso capião coletivo, nós temos alguns problemas, né? Gestão de direito material, direito processual. Então o uso capião tem que ser analisado o caso concreto, com muito cuidado, e na dúvida, faça o uso capião de forma individual sempre. Essa é a sugestão do professor, porque o coletivo normalmente ele é lindo na teoria, mas na prática não funciona, né? Então tem que trazer a prática aqui, ok? Vamos lá, vamos juntos aqui. Professor, contratos. Quais contratos servem para uso capião? Todos, hein?
A escritura pública serve como título de boa-fé, ou justo título e boa-fé. Gaveta todos, promessa, compromisso, compra e venda, preliminar, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, tudo isso é considerado contrato para efeitos de uso capião, efeitos de título e boa-fé. Não estou entrando na discussão de direitos, né, direitos hereditários, que aí tem discussões à parte, se bem que o direito de preferência, muita gente acha, eu sou herdeiro, eu tenho direito de preferência. Muita calma nessa hora, hein? Nós temos a decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, onde após o inventário, não existe mais direito de preferência. Fez o inventário, formal de partilha, acabou ali. O direito de preferência tem que ser exercido antes do inventário. Depois que dividiu, cada um vende para quem quer. Acho correto isso, né? Porque é fácil alegar direito de preferência. Para você alegar direito de preferência, tem que ser antes do inventário, no formal, né? Antes do formal de partilha. E outra coisa, você tem que depositar em juízo. Senão, que direito de preferência? Eu quero o direito de preferência, mas você vai depositar em juízo? Não, não vou. Então, que direito de preferência que tem, né? Muita gente acha que o direito de preferência é a salvação. Não é bem assim não, hein? Tem que analisar o caso concreto. Uma pessoa que perdeu a ação de uso capião, pois nunca teve a posse, pode ser considerada litigância de má-fé? Obrigado. Felipe, um grande abraço para você. Olha, vamos ser sinceros. Litigância de má-fé, ato atentatório de nada à justiça. Quem tá lá na graduação, escuta isso, sai babando. É litigância de má-fé. Cuidado, viu? Na prática, dificilmente alguém vai ser condenado a litigância de má-fé, viu, Felipe? Tô falando a verdade, tá? Tem que ser algo extremo, tá? Não é. A pessoa pode propor uso capião porque é um direito dela. Se ela perdeu, foi improcedente, não é litigância de má-fé. Ela correu atrás do direito dela. Ela não conseguiu provar os requisitos, tá? Não seria motivo para litigância de má-fé. Cuidado com isso, hein? Na graduação a gente sai babando, né? Depois a gente descobre a vida real do direito. E a vida real é muito diferente da teoria, não é isso? Então, não é a realidade, não seria o caso de litigância de má-fé, não, porque é o direito dela. E tem outra, cuidado, porque essa pessoa que perdeu a ação de uso capião não vai fazer coisa julgada. Ela faz uma nova posse e faz um novo uso capião. Então, tem que ficar atento, porque ela não tinha posse, mas pode ter, tá? Cuidado. Eu posso ingressar com uma ação de uso capião novamente, tá bom, Felipe? Um grande abraço para você, mas sempre passando aqui as informações coerentes, né, com base na prática. Não adianta a gente eu te induzir a erro, jamais, tá? Tem que ter muito respeito e compromisso. Não é caso de litigância de má-fé, porque nós temos um princípio constitucional, que é o direito de petição. Eu tenho o direito de brigar no judiciário, tá bom? Um abraço para você. Moro em uma casa da prefeitura que era da minha ex-sogra, 21 anos. Mas ela ganhou outra casa, também doada pela prefeitura, e saiu. Porém, eu continuei na casa. Posso entrar com uso capião? Lucimar, pode sim. Pode ingressar com uso capião, mas precisa ser analisado o caso concreto, se esse imóvel é considerado um imóvel público, tá? Mas cabe, em regra, cabe uso capião, mas precisa analisar o caso concreto só para verificar alguns apontamentos. Mas, em regra, sim, cabe sim, porque hoje nós temos decisões, e várias decisões, de uso capião contra bem público. Vai ser analisado que tipo de imóvel que é. O direito, ele é muito interessante, porque a lei fala uma coisa, mas nós temos decisões diferentes. A jurisprudência conserta texto de lei, tá bom? Um abraço para você. Bom dia! Pagar o IPTU e as concessionárias de água e energia fortalece a posse para entrar com o uso capião? Márcio, sim, tá? Pagar água e IPTU fortalece. Mas ninguém ganha uso capião só por causa disso, hein? Isso é uma ilusão, hein? Tem muita gente, eu pago IPTU, já tenho direito de uso capião. Não é assim. O uso capião é posse. Isso ajuda a provar. Melhor com. Sem, talvez não mude nada. Dá para ganhar uso capião. Nós já tivemos ações de uso capião de alguns clientes que eles nunca pagaram uma água e luz. Nunca pagaram IPTU e ganharam uso capião, porque provaram a posse de fato. Tá bom? Então, ajuda muito. Mas não pode falar que é a única prova. Tá bom? Um abraço para você. Posso entrar com uso capião de uma área de 1.000 metros quadrados? Localizada em zona urbana, mas ainda cadastrada e lançada pelo INCRA, sem IPTU? Samuel, pode. A confusão é, eu só posso fazer uso capião até 50 hectares, a 250 metros quadrados. Não, tá errado isso, é um absurdo falar isso. Professor, eu posso fazer uso capião, então, onde o imóvel seja maior que 250 metros quadrados? Claro, basta ser um outro uso capião, aquele que permite. Qual que permite? O extraordinário, o ordinário, porque não tem limite de metragem. Na verdade, as espécies que têm limite de metragem é o constitucional rural e o constitucional urbano. Só ali que tem limite de metragem. Então é perfeitamente possível. Pode fazer uso capião sim. Um abraço para você, Samuel. Boa sorte, hein? Descobri ano passado 2 apartamentos que estão no nome do meu pai e da minha mãe. Que bom, hein? E tirei o registro, a matrícula, né? Os moradores de um deles só tem contrato de gaveta e o outro provavelmente não tem contrato de gaveta.
Tenho chance de recuperar esses imóveis? Tem, mas cuidado, Vitor. E sabe por quê? Eu sou a favor da especialização. Quem faz tudo não faz nada. Eu sou a favor até da especialização do corretor de imóveis. Seja corretor ou só de comercial, ou só de residencial, especializado em locação ou só em vendas. O especialista, ele cresce, ele é respeitado. Esse tipo de caso seu, você tem que procurar um especialista. Por quê? Senão ingressa com a ação errada, hein? Muita gente acha, o imóvel está invadido, eu consigo ganhar ação fácil. Se você errar a ação, nós temos as ações possessórias diretas e temos as ações possessórias indiretas, ou conhecidas como petitórias. Se você errar aqui, ó, tem ação que você tem que ter registro. Se você ingressar, você vai perder. Tem ação que você tem que ter posse. Então tem que estudar o caso concreto para não errar a ação. Existem várias ações para recuperar um imóvel invadido, mas se errar a ação, você perde a ação e fica chupando o dedo, porque o invasor continua lá, tá? Então teria que analisar o caso concreto. Um abraço para você, mas claro, tem toda a possibilidade de recuperar esse imóvel sim. É possível fazer um uso capião extraordinário no terreno urbano de esquina, no qual houve invasão da área construída na curva, em uma área pública municipal. O que fazer nas divergências das medidas? Uso capião, Selma, um abraço para você. É uma história nova, né? Por isso é obrigado a fazer a topografia e o mineral descritivo. Então, se a matrícula tem vícios, o uso capião vai fazer o quê? Vai regulamentar o imóvel no estado atual. Não vai ter mais esses vícios. Os vícios eram na matrícula anterior. Por isso o uso capião é considerado o quê? Uma forma de adquirir propriedade originária, uma história nova. Então, a matrícula nova com a metragem nova, tá bom? Então vai resolver esse problema através do uso capião, sim.